Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar hoje sobre a proteção do sangue de Jesus Cristo sobre a igreja antes do julgamento cair sobre a terra. Deus sempre tem um caminho provido para o seu povo, como temos aprendido. Nós temos um tipo perfeito na Bíblia de quando Deus estava derramando as pragas sobre o Egito, Israel estava abrigado em Gósen. Neste lugar, nenhuma praga atingiu a nação eleita, nenhuma praga atingiu a semente de Abraão. Um tipo perfeito da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que antes das pragas serem derramadas sobre a terra, Deus guardou a igreja em Cristo através do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o sinal de que a pessoa está perdoada, de que o preço da redenção foi pago por cada verdadeiro eleito. Nós sabemos que Israel é um tipo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento. E também aprendemos com a Bíblia que a última praga que caiu sobre o Egito foi a praga da morte. E antes que a morte atingisse o Egito, Deus então preparou um meio de redenção, preparou um meio de abrigo, que foi através do Cordeiro Pascual. A Páscoa é instituída em Êxodo capítulo 12. Agora, antes que essa praga final caísse, muitas pragas já haviam caído sobre o Egito, mas não haviam atingido a igreja que estava escondida em Gósen. Nós sabemos que lá era a morte física, e hoje a última praga que está caindo sobre a humanidade é morte espiritual. E essa morte espiritual tem vindo através do cavaleiro do cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 6. O quarto mistério, o quarto segredo que estava escondido dentro da Bíblia era que a praga espiritual atingiria a igreja através do engano religioso, através de falsos profetas, falsos cristos, que estariam enganando o povo com suas teologias e com as suas vãs sutilezas, enganando o povo com interpretações falsas da palavra e levando o povo a uma ilusão. E nesse tempo que nós estamos vivendo, a exemplo de Israel no passado, Deus também tem dado à sua igreja um lugar de proteção, um lugar onde ela está abrigada, livre de toda morte espiritual e livre das pragas. E esse lugar é em Cristo. E nós entramos em Cristo pelo batismo com o Espírito Santo. Então, quando Israel estava para sair, para ir embora para a terra da promessa, num tipo da verdadeira igreja que está se preparando para o arrebatamento. Veja, haverá uma praga final. Haverá uma última praga que cairá sobre a humanidade. E enquanto essa praga assola o mundo com morte, a igreja estaria abrigada no lugar secreto. E esse lugar secreto é em Cristo. Veja que depois de que Israel recebeu a instrução do Cordeiro Pascual, de que deveriam matar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem mancha, sem mácula, e Deus então abrigou Israel debaixo do sangue, aquele lugar secreto, aquele lugar preparado por Deus, Israel deveria, por 7 dias, estar abrigado em casa e tirar todo o fermento de dentro de casa, limpando completamente a sua casa. Veja, eu não quero ser um profeta do caos, não quero ser um profeta da confusão e do pânico, mas veja, algo semelhante está acontecendo no mundo agora. Aqui mesmo no Brasil, nós estamos numa semana onde estamos refugiados dentro de casa, onde a igreja está limpando-se de toda a imundícia, tirando todo o fermento, limpando a casa de roupas imorais, de comportamentos imorais, de programas imorais, de cigarro, bebida, baralho, jogos, shorts imundos, programas imundos de televisão, músicas imorais, limpando a casa. Isso não pode ser coincidência. A praga caindo lá fora e a igreja abrigada em casa por uma semana. E nesse tempo o Espírito chamando o povo de Deus a uma limpeza,
há uma purificação de todo o fermento. Isso para nós tem sido um sinal, mais uma vez. Tomamos a ceia e hoje nós estamos abrigados em casa por uma semana, limpando e realmente nos santificando. Isso é algo que tem que ser notado pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Israel estava ali, agora preparando-se para o êxodo. Da mesma forma, nós estamos num terceiro êxodo, preparando-nos para o arrebatamento. Veja que antes que Israel saísse do Egito, houve uma praga, houve um chamado para se colocar debaixo do sangue, a redenção pelo sangue, redenção pelo poder. E veja, e logo em seguida, regozijo por estar no lugar secreto, regozijo por estar no abrigo verdadeiro, regozijo por ter feito aquilo que Deus tinha prometido, ordenado, em obediência à palavra, em obediência à ordem do profeta. E Deus tem guardado a sua igreja da mesma forma nesse tempo do fim. A praga está por toda parte, está atingindo o povo de forma espiritual e de forma física. Veja, uma praga antes da saída. Eu creio que isso deve chamar nossa atenção. Então, nós sabemos que Israel estava nesse lugar secreto e nós também estamos num lugar secreto, e esse lugar secreto é em Cristo, através do batismo com o Espírito Santo. Veja que essa é a hora de misericórdia para cada um de nós, seus eleitos verdadeiros, que têm tomado a ordenança de comer o cordeiro pascual, um cordeiro sem mancha. A palavra, Apocalipse capítulo 10, versículos 8 a 11. Comer o livro, comer o cordeiro, veja, não deixando nada para trás, enquanto ela come nessa preparação, lavada pelo sangue, tendo acesso à árvore da vida, que é a palavra feita carne. Então, no livro de Êxodo, no capítulo 12, a palavra de Deus instruiu Israel da seguinte maneira: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Essa é a palavra que temos ouvido, essa é a palavra que temos lido. Então o profeta de Deus, na mensagem Redenção pelo Poder, ele disse: e o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte. Espiritualmente falando, aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas, você pode ver isso, elas estão mornas, elas abandonaram a palavra, elas estão frias espiritualmente, mortas na verdade. Veja, mesmo que os evangelistas percorram a terra, pregando, chamando o povo ao arrependimento, a igreja está cada vez pior, cada vez mais indiferente, cada vez mais incrédula, porque esse é o tempo da apostasia. Então disse ele, ser cristão significa ser como Cristo, não estar em um lugar algum que você não gostaria de estar, aonde Cristo não poderia estar, não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier. Veja, não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Fique com seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário. Andemos na luz, como Ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de
toda injustiça. Veja, então agora a última coisa que atingiu o Egito foi a morte. E antes daquela morte chegar, um pacto foi feito para aquela morte, para todos aqueles que desejassem escapar. E um pacto foi feito antes da primeira destruição do mundo antediluviano. Deus tinha um pregador chamado Noé. Ele pregou 120 anos para o povo entrar na arca. E aqueles que deliberadamente se recusaram a entrar, não restava senão o julgamento. E hoje, o homem que recusa caminhar na luz de Cristo, que rejeita a misericórdia, não resta nada mais senão o julgamento. E essa misericórdia é através da cruz, através do sangue derramado no Calvário. O que você tem que fazer, na verdade, não é preocupar-se em estar num lugar seguro naturalmente. Você deve preocupar-se em estar num lugar seguro espiritualmente. Não creia nas falsas promessas que a medicina pode dar. Veja, tudo que fazem é desviar o homem da verdade. O que você tem que fazer é arrepender-se de seus pecados. Crer em Jesus Cristo, crer no sangue derramado na cruz, e você encontrará o verdadeiro caminho para a eternidade, o verdadeiro lugar de poder, a verdadeira preparação, antes que o julgamento atinja a terra por completo. Deus te abençoe, é a minha oração. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Aperte o sininho para novas notificações. Até a próxima. Deus os abençoe.